Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Tudo bem? Empreendedores, empreendedoras. Para quem não me conhece, eu sou o Elton Pinheiro, especializado em gestão de empresas, sou formado em educação física e estou me graduando em administração. E hoje, né, eu estou vindo aqui para poder dar o pontapé inicial nesse nosso novo projeto aí, onde nós vamos estar abordando, né, sobre o assunto empreendedorismo, falando especificamente para microempreendedores individuais, que são os MEIs, né? Talvez você nem saiba o que é um MEI, eu vou estar te explicando aqui através dessa live, e as microempresas. Mais especificamente, nosso foco é voltado basicamente para os microempreendedores individuais, que são os MEIs. E a nossa intenção é fazer com que você consiga melhorar o seu resultado, o seu faturamento em 2 vezes no mínimo. Você já pensou se hoje o resultado do seu negócio, o faturamento mensal do seu negócio fosse dobrado? Como que estaria a sua vida hoje, a vida do seu negócio? Então, isso que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, através aí da nossa experiência, que a gente já tem aí uma longa estrada, né? Esse percurso aí no que diz respeito ao empreendedorismo. E de repente você está se perguntando assim, mas por que, Elton? Por que você vai falar sobre empreendedorismo? Quem é você? Então, assim, desde 2002 até hoje, eu sempre empreendi, sempre estive lidando com empreendedorismo. E por conta, né, dessa história e dessa bagagem que eu resolvi, né, ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi no longo desses anos. Erros e acertos. Lógico que eu vou aqui passar para vocês falar dos erros, para que vocês não cometam os mesmos erros, mas também falar muito dos acertos, muito das coisas boas, coisas que fez a gente crescer e a gente chegar num patamar, num nível que a gente nunca imaginou, né, como empreendedor, né? Então, antes de mais nada, hoje, né, aqui nessa live, eu queria contar para você que não me conhece, ou até mesmo você que me conhece, um pouco mais da minha história, né? Como que o empreendedorismo, né, surgiu na minha vida e como que a gente chega nesse formato, nessa ideia que estamos tendo aqui hoje para poder estar falando de empreendedorismo. Então, vamos lá. Como eu já me apresentei, meu nome é Welton, eu sou formado em educação física, em administração e nasci no final da década de 70, num município, né, um distrito, na verdade, chamado Comendador Soares, que é distrito de Nova Iguaçu, cidade de Nova Iguaçu, que fica no Rio de Janeiro. Então, como a maior parte dos cidadãos brasileiros, nasci numa família humilde, ali com aquela dificuldade do dia a dia, com um pai, né, trabalhador, trabalhava como vigilante, uma mãe empregada doméstica, as necessidades que passa, né, um, uma família brasileira na sua grande maioria. Nunca passei fome, mas as coisas tinham que ser contadas, porque então não dava para todo mundo e não dava, né, para o mês todo. Então, nasci na década de 70, final da década de 70. Então, a minha infância foi a década de 80, com as brincadeiras de criança, e chega-se a década de 90. E no final da década de 90, a gente começa a, né, adquirir a maioridade, a gente adquire a maioridade e precisamos, né, ir para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, a gente, né, tem diversas experiências, né? Quem me conhece, eu já falei em outras oportunidades, em outras lives. Eu trabalhei vendendo plano de saúde, depois eu trabalhei na indústria de cosméticos, era uma profissão até que eu gostava bastante, manipulador, e prestei concursos públicos, inclusive passei em um concurso público, sou funcionário público até hoje, mas, paralelamente,
a gente começou a empreender. E o empreendedorismo surge na minha vida de uma maneira meio que por um acaso, né? Podemos dizer assim. E isso precisamente no ano de 2002. Em 2002, né, eu tinha uma amiga que futuramente ia se tornar minha namorada e hoje, né, minha esposa. E por algum motivo ela começou a empreender, né, montar, vender coisa na rua, precisamente vender lanche na rua. E aí comecei a conheci a família e comecei a ajudar nesse novo empreendimento, né, que ela tinha. Então participava bastante no dia a dia do negócio, indo fazer compras, buscando, comprando material. Então foi aí o início, né, da jornada, mas um pouco mais de longe, mas já me envolvi um pouco nessa questão de empreender, como acontece com muita gente que começa a empreender, né? Às vezes a gente não sabe nem o que quer fazer, como que vai começar, mas a gente, né, tem a vontade, o espírito brasileiro e, e a gente às vezes não sabe nem o que quer fazer, ou às vezes sabe, não tem um conhecimento e, né, a gente, né, cai para dentro e com uma força e vontade e o negócio vai indo, às vezes sem um conhecimento. Inclusive, eu acho que esse é um dos maiores erros que nós cometemos quando a gente quer empreender, né? É um erro da maioria das pessoas, dos empresários, das pessoas que empreendem, mas acredito também que seria um erro dos nossos governantes, porque quando você que está, né, pensando em empreender, ou você que já empreendeu, você já de repente já passou por isso, se você começa a empreender da maneira legal, da maneira certinha, né, o governo ele quer a parte dele. Independente qual seja o seu resultado, ele quer a parte dele. E ele não vai te exigir quase nada, a não ser algumas documentações básicas, né, como CPF, às vezes comprovante de residência, no caso um RG. Então é o básico para você poder ter um CNPJ. Mas não te pede um curso ou um mínimo de conhecimento para saber o que você está começando. E não é por acaso que muitas empresas fecham com menos de 5 anos de existência. Isso já foi bem maior, mas mesmo assim o número é muito grande por conta das empresas que abrem e com pouco tempo elas fecham. Eu vou estar falando disso um pouco mais na frente, mas acredito que o erro, né, vem lá de cima. E por isso que estou, né, desenvolvendo esse projeto, que a ideia é fazer com que você tenha consciência e conhecimento para que o seu negócio dure muitos e muitos anos. Quem sabe, né, que passe de uma geração para outra, que passe para outra geração e sucessivamente que seja um negócio, né, duradouro. Então, como eu falei para vocês, no ano de 2022, a gente começa a empreender ali aos poucos e dividia isso com o trabalho. Comecei a fazer faculdade de Educação Física e durante a faculdade de Educação Física também surgiu a ideia de empreender no futuro, de se abrir uma academia, mas era algo muito, assim, inicial, muito sementezinha, mas conversávamos junto com o meu amigo de curso e depois que virou meu amigo pessoal, é meu amigo até hoje. E isso ia tocando paralelamente a questão, né, dos lanches. Então, o lanche teve várias etapas, né, começou numa questão, numa esquina da rua, onde ali nós toda noite vendíamos lanche, era bem cansativo, né, era corrido, mas nós gostávamos de estar ali fazendo aquele trabalho. Então, começou com lanche, depois a gente foi para um espaço físico melhor, onde a gente também trabalhava à noite, e depois passando para um outro espaço físico. Então, esse processo todo ele durou aproximadamente até 2007. Né? 2007, 2008, a gente, né, ficava nessa questão de vender lanche. E depois, de 2008, quando a gente casou e a nossa filha nasceu, a gente não tinha tempo para poder estar dividindo ali com um negócio.
A gente colocou outras pessoas, o negócio já não dava o mesmo resultado, a gente não tinha ferramentas, não conhecia ferramentas para administrar o negócio de longe, coisa que eu fui aprender muito mais tarde. E, paralelo a isso também, como eu falei para vocês, em 2002 a gente teve a ideia de abrir a academia. E em 2007, né, essa academia ela abriu e a gente também abriu a lanchonete num outro espaço. Então, a lanchonete passou, o lanche, na verdade, né, começou na rua, passou por um espaço físico e foi para outro espaço físico. Então, passou por 3 espaços e, paralelo, né, se abriu a academia. Eu, né, tinha um projeto de estar na academia, mas tinha toda uma questão de filho, de esposa, então acabei optando no primeiro momento pela a lanchonete. Em 2008, minha filha nasce, e em 2009 a gente vai para o projeto, né, da academia. E, paralelo também a tudo isso, a minha esposa também continuava empreendendo. E aí a gente, como eu falei para vocês anteriormente, a gente fechou, né, o espaço, o negócio de lanche, e a minha esposa empreendia vendendo bijuteria e vendendo roupas. Enquanto isso, eu estava na academia, no negócio da academia, empreendendo e todo dia ali apagando incêndio, me desdobrando, como tenho certeza que acontece com você que empreende e você que vai empreender. Você aprende para que não viva isso que eu vivi, que muitos empreendedores vivem, que é você fazer praticamente tudo no seu negócio. É você, no meu caso, que tinha uma academia. Eu era ao mesmo tempo recepcionista, professor, era personal trainer, era o mecânico, era eletricista, era o contador, não, o contador a gente pagava, e também a questão da limpeza, também a gente pagava as pessoas, mas as outras funções, nós era administrador, era pagava conta, então é isso que é o início de um pequeno negócio, ou do microempreendedor individual. Apesar de que você vai ver mais para frente, você vai ver de repente até em outra aula que eu vou trazer, existem características para quando você é microempreendedor individual e para quando você é uma microempresa e outras classificações. Mas a gente começou um negócio sendo uma microempresa. E, como eu falei para vocês, né, desde o zero, a gente começou lá com zero e chegando no faturamento de uma microempresa, que você vai saber qual é o faturamento de uma microempresa. Se você não sabe, eu vou estar falando aqui para você qual é o faturamento de uma microempresa. Então, 2007 foi a academia, para isso, né, minha esposa empreendia vendendo roupa e eu me dividia nesses 2 negócios. Os 2 negócios davam bons resultados e às vezes empatavam, às vezes deixavam no vermelho, que isso também é o que acontece na maioria dos negócios. As pessoas que estão de fora pensam que você só ganha dinheiro, realmente o dinheiro entra, você que está aí do outro lado e vive isso, você vai concordar comigo, o dinheiro entra, mas às vezes o dinheiro passa, você paga as contas, paga os fornecedores, paga os custos e às vezes não sobra nada para você, você tem que ficar, né, como diz um ditado popular, descobrindo um santo e cobrindo o outro. Mas isso a gente vai aprender aqui no decorrer da jornada, que existe muitas formas hoje de isso não precisar acontecer conosco. E o último empreendimento que a gente, nessa loucura toda, resolvemos abrir foi um restaurante. O restaurante também tem uma história muito assim, interessante, que a gente já tinha academia, empreendendo essa questão de roupa. Acho que nessa época nós já tínhamos abandonando a questão de estar vendendo roupa, porque tomava muito tempo. Também aconteceu um episódio muito ruim assim na nossa história de vida, que nós tínhamos um carrinho, né? Um carrinho velhinho, a gente fala que no Rio tinha um caidinho, onde esse caidinho levava a gente para cima e para baixo, onde a gente ia buscar mercadorias. E um determinado dia deixei o carro, estava muito cansado, né? Das lutas do dia a dia, da correria do dia a dia. Deixamos o carro, esqueci o carro lá de fora, né, no portão. E quando eu acordei pela manhã, tinham furtado, né, o carro. E
Dentro do carro estavam as roupas, né? A mala de roupas que a minha esposa vendia. Então, a partir daí, a gente tomou um prejuízo grande, que foi o prejuízo do veículo e o prejuízo das roupas. Então, a gente já estava nesse processo de estar empreendendo com a academia, então a gente preferiu dar um tempo nas roupas e ficar empreendendo na academia, onde a gente acreditava muito, e onde a gente aprendeu muito, e onde fez a gente mudar de patamar de uma maneira se nunca imaginada antes. E eu vou falar para vocês aqui. E logo, então, como eu falei para vocês, em 2012, no final de 2012, a gente abre o restaurante, porque com a academia, a gente tem contato com muita gente vê ali o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, e surge uma proposta de se abrir um restaurante. No primeiro momento, a gente não queria, não acreditava, mas resolvemos ouvir a proposta. E a proposta, a gente entendeu que era uma boa proposta, e a gente acabou aceitando e fazendo, né, essa parceria, onde as pessoas até brincavam, onde a academia eram 2 andares, então a academia foi para a parte superior do prédio e o restaurante funcionava na parte de baixo. E as pessoas brincavam que a gente engordava as pessoas embaixo e emagrecia em cima. Então, como vocês podem observar, a nossa ideia assim sempre foi essa busca por empreender. Então, eu especificamente gosto sim do ramo fitness. Inclusive, fiz alguns vídeos falando para o fitness, mas surgiu a oportunidade de empreender no ramo da gastronomia, e a gente, né, aprendeu também bastante sobre gastronomia, empreendemos ali, tivemos bons resultados, ganhamos bastante dinheiro no ramo da gastronomia, e hoje, né, nós estamos aqui trazendo todo esse conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos aqui para o digital, para que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas, né, porque aqui a gente consegue falar com o Brasil todo, com pessoas em vários lugares do mundo, e eu acredito que isso vai poder ajudar muita gente em todas as áreas, né, de empreendimentos, onde as pessoas podem empreender e, consequentemente, tá ajudando muitas pessoas. Em alguns momentos eu pensei, por que eu não ajudo as pessoas através da educação física? Eu também gosto bastante, fico bastante dividido. Por que eu não ajudo as pessoas através do conhecimento que fala a respeito de espiritualidade? Que também é uma outra área que eu, né, também tenho bastante conhecimento. Por que eu não ajudo as pessoas na área de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e etc. Também é outra área que eu tenho um pouco de conhecimento. Por que eu não ajudo as pessoas na área de administração? Então, a gente fica assim muito dividido. E chegamos à conclusão que, dessa forma, falando de empreendedorismo, eu posso pegar os pontos comuns que tem em todos os negócios e desenvolver um método, um passo a passo, que foi isso que eu fiz, e que esse método seja comum a qualquer negócio. Se você aplicar os pontos, né, em qualquer negócio, seja ele, como eu falei, do mercado fitness, do mercado gastronômico, do mercado de moda, do mercado da construção civil, do mercado da beleza, se você aplicar, já vou dar um spoiler aqui do como que a gente trabalha, a gente criou um método chamado método 6.0 de gestão. Então, se você aplicar os 6 pilares do método 6.0 de gestão, eu duvido que o seu negócio ele não vai melhorar de uma maneira que você nunca imaginou. E essa melhora vai depender muito de você, empreendedor, de você, empreendedora, a aplicar esse passo a passo no seu método. Então, é disso, né, que eu venho falar. E esses 2 empreendimentos que eu te falei, a academia e o restaurante, né, vieram com a gente até o ano de 2020. Foi onde a gente levou o restaurante e a gente resolveu, por conta de N motivos, a fechar as portas, né, porque
2020, todo mundo aqui lembra, foi o ano da pandemia, então a gente teve que se adaptar, mas a gente conseguiu manter literalmente ali as portas abertas, porque a gente podia vender de forma de delivery e etc. Mas a gente estava também num outro projeto, um projeto de investimento, e a gente resolveu naquele momento era melhor estar olhando mais para a parte de investimento do que para a parte de gastronomia, e a gente resolveu encerrar a operação desse negócio. Então a gente só ficou com a parte de investimento e a academia. E a academia durou aproximadamente mais um ano, que no ano de 2021 o negócio do investimento estava muito bom, estava dando muito retorno, quer dizer, um retorno assim, bem legal. Então a gente decidiu, e aí a academia a gente decidiu não fechar as portas, a gente decidiu passar o negócio, a gente decidiu vender o negócio e, inclusive, o negócio existe até hoje. Então foram os projetos que mais a gente teve sucesso, né, nesse tempo. Foi a academia e o restaurante. A academia abriu em 2007 e funcionou até 2021. Então foram 14 anos de existência da academia sob o nosso comando, a Academia Atitude. Se você tiver curiosidade, você pode procurar, que ainda existe fotos. Aí depois eu vou postar aqui na descrição do vídeo alguns links de algumas fotos, como que era, como que foi o desenvolvimento desse projeto, que assim, eu considero um dos projetos com mais sucesso que a gente teve, porque a gente saiu de um projeto que tínhamos aproximadamente 200 alunos, chegou a cair para 150, 170, né, mas chegamos a ter 200 alunos, com um espaço de aproximadamente 300 metros quadrados. Esse era o projeto da primeira academia. E aonde a gente se mudou para um projeto, para um espaço, né, 3 vezes maior, o espaço total que a gente mudou a academia no segundo momento, no ano de 2015, ele era de 1.200 metros quadrados, né, de espaço, aonde nós não conseguíamos nem utilizar tudo. A gente utilizava 750 metros quadrados, né, desses 1.200 que nós tínhamos à nossa disposição. E aí nós tínhamos projetos para poder ampliar e potencializar mais esse negócio. Mas chegou um momento que a gente, sinceramente, não sabia o que fazer. A gente não sabia o que fazer e a partir daí a gente começou a procurar. Eu tomei uma atitude, né, um pouco assim, procurando crescer, procurando melhorar. Então eu fui estudar administração, fiz vestibular para administração, passei para o CEDERJ, que é um consórcio das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, né, aqui no Rio, e estou terminando agora e aprendi muita coisa, mas o que mais potencializou o nosso negócio foi a questão de uma consultoria. No primeiro momento eu fiquei assim, um pouco meio que chateado, porque eles falaram que muita coisa que eu ia aprender eu demorar muito tempo para desenvolver até aquilo realmente estar internalizado e eu conseguir fazer diferença no negócio. E eu achava que aquilo era brincadeira, mas ela realmente aconteceu e a consultoria veio para poder ajudar muito a gente. Através da consultoria, a parte da consultoria, nunca mais, sabe o que é nunca mais? Não teve um mês assim que nós fechássemos no vermelho, porque aprendemos muita coisa, muita técnica, muitas ferramentas que a gente colocava em prática e que eu vou vir aqui estar passando para vocês. Né? Então, aprendi ferramentas com a consultoria, aprendi ferramentas estudando, e tudo isso foi aonde a gente criou o Método 6.0. E o restaurante, como eu falei, ele funcionou de 2012 até 2020. Então o restaurante ele durou um pouquinho menos, foram aí aproximadamente 8 anos, mas também tivemos momentos felizes ali com aquele empreendimento, bons resultados, né?
vou falar aqui para vocês, sem medo de ser feliz, não tenho aqui o que esconder. Quando eu comecei lá com vendendo lanche, o nosso faturamento a gente nem tinha controle direito com quanto que a gente faturava, mas vou te ser sincero que a gente começou do zero, então o faturamento aí era bem baixo, acho que não passava da casa aí por mês, de uns R$ 2.000 por mês, não passava, o faturamento total, fora os gastos, o retorno, etc, etc. Lógico, era uma outra época, a inflação era outra, então era isso, com certeza não chegava a R$ 10.000 nosso faturamento. E com o passar do tempo, os outros negócios, né, que a gente foi desenvolvendo, o negócio que mais faturou com a gente foram a academia e o restaurante, chegando aí, a gente está faturando cerca de 300 a meio milhão por ano no nosso negócio. Então, isso dá uma média de um faturamento mês de 30 a 50 mil reais. Sei que muitos empreendedores não gostam, né, de falar os seus resultados, mas se você não sabe os seus resultados, como é que você vai fazer o seu negócio crescer? Então, em cima disso, então isso que a gente queria estar falando para vocês aqui no primeiro momento, e é sobre isso. E vou deixar aqui uma dica, né, para vocês, e de repente vocês não saibam ainda, mas a partir desse momento eu vou estar sempre falando e trazendo para vocês sacada para que vocês possam estar a cada dia deixando o negócio de vocês melhor. Então, eu não sei, né, quem disse essa frase, mas eu vi e achei muito interessante. Então, como eu falei para vocês, eu sou funcionário público e, como um bom bombeiro militar, essa frase ela ficou gravada na minha cabeça e eu vim deixar aqui ela para vocês. A arte de empreender é você saber qual o foco que você tem que deixar queimar. A arte de empreender é você saber qual é o foco, qual é o fogo que você tem que deixar queimar. Deu para entender? Então, por quê? Se você já empreende, você está pensando em empreender, você vai ver que empreender é você estar apagando vários incêndios. São vários incêndios que você tem que apagar. Como eu falei para vocês, né, eu trabalhava na manutenção, eu trabalhava na recepção, eu dava aula, eu administrava, eu era mecânico e, cara, você fica doido, você fica doida tendo que fazer tudo e ninguém mete a mão igual a você, que é o dono, ninguém chega junto, você fica chateado, você prefere fazer sozinho, e às vezes você quer fazer tudo. E às vezes você quer apagar focos de incêndio que não vai resolver o problema do incêndio. Entendeu? Então a gente, quando chega no incêndio como bombeiro militar, a gente vê aonde é o foco. E se tiver vários focos, qual é o foco maior? Qual é o foco que traz mais risco para aquele evento ali, para aquela situação? Então, isso é o empreendedorismo também. Você tem que aprender qual é o incêndio, qual é o fogo que você precisa apagar daquele foco, qual o principal foco, qual o foco que vai trazer mais problemas se você não olhar. E muitos empreendedores não sabem qual é o foco que deve olhar e acaba querendo apagar tudo e acaba se enrolando, cansando, ficando esgotado, e aonde tem problemas com o seu negócio. Então é isso que eu queria estar dizendo, falando aqui hoje, né, para vocês. Espero que está trazendo outras sacadas, outras informações sobre empreendedorismo e que você, microempreendedor individual, e você que possui uma microempresa, possa tirar proveito desses ensinamentos e fazer o seu negócio, né, dobrar os resultados. Então é isso que eu queria estar falando. Muito obrigado e até a próxima.